Olá! Se você chegou até aqui, significa que você quer emagrecer. E assim como a maioria das pessoas que estão nessa mesma situação, você está encontrando dificuldades. O que é pior ainda, quando emagrece é na base do esforço, do puro esforço, e logo engorda tudo novamente em um passe de mágica. Eu sei que você está passando, porque eu já senti isso na pele quando eu cheguei a pesar quase 180 quilos. Eu vou compartilhar com vocês aqui, para vocês verem essa imagem. Olha só, 180 quilos eu pesava. E quando eu cheguei nessa situação, eu não sabia o que fazer. Eu, de fato, estava totalmente perdido. Eu cheguei a um ponto em que nada dava certo. Eu emagrecia um pouco e logo eu engordava mais do que eu já tinha emagrecido. Eu me lembro de ter passado por nutricionistas, por endocrinologistas, por nutrólogos, psicólogos, médico, tomava termogênico, tomei até inibidor de apetite. Deixa eu fechar o compartilhamento aqui. Tomava até inibidor de apetite. E não era só isso, não. Eu pagava por academia, paguei por personal trainer, e eu não posso dizer que nada dava certo. Porque algumas coisas até davam meio que certo, mesmo que na base do esforço ou na força do ódio, como a maioria das pessoas dizem, mas o desafio era manter o peso. E eu sempre engordava novamente. E se eu perdia 10 quilos, logo eu engordava 12. Se eu perdia 12, logo eu engordava 14. O negócio não parava, não tinha controle. Então, só me restava uma coisa: acreditar que eu estava fadado a viver gordo pelos restos dos meus dias, vivendo uma vida que eu não gostava, uma vida de merda que eu não gostava, tá? Eu não tinha disposição para exatamente nada. Para começar, eu não tinha disposição para acordar, eu não tinha disposição para trabalhar, para brincar com os meus filhos, para fazer serviço em casa, para sair de casa, eu só tinha disposição se fosse algo que tivesse comida envolvida. Se fosse uma festa, se fosse um evento que tinha comida, aí eu ia. Caso contrário, eu ficava dentro de casa. Exercícios e atividades, então, nem se fala. Eu não sabia como fazer, mas eu sabia que eu precisava fazer. Mas tinha uma força dentro de mim contrária que me puxava e não permitia eu fazer. Tanto que eu pagava para academia com a intenção de fazer. E no dia seguinte, eu não saía. Eu queria caminhar, no dia seguinte eu ficava na cama. Tinha uma força que me prendia dentro da cama, tinha uma força que me prendia no sofá, que eu não conseguia entender aquilo, e aquele mecanismo sempre me fazia ter resultados que eu não gostaria de ter. E quando chegava no fim de semana, era pior ainda. Quando tinha uma festinha ou um aniversário, e tinha piscina, era muito chato. Por quê? Gente, eu adoro piscina. Eu tinha muita vergonha de ficar sem camisa. Eu gosto tanto de piscina que eu nadava mesmo assim, passando vergonha. A galera, os amigos me zoavam, falavam que eu tinha peito de mulher, que eu ia esvaziar a piscina quando eu entrava, quando eu pulava. Esse tipo de brincadeira me deixava muito triste, me incomodava muito. Mas eu não estava nem aí, nadava do mesmo jeito e não deixava que as pessoas percebessem que isso me incomodava. Outra coisa, eu não sei como funciona na onde que você mora, mas aqui, quando tem festinha de aniversário, um evento assim, cada um leva o seu kit de churrasco e a sua bebida. Leva a sua comida e a sua bebida. Você leva o cooler, deixa sua caixinha de isopor lá, né, com a sua cerveja, e a carne você entrega para o churrasqueiro fazer. E quando eu ia, eu levava a minha carne e eu ficava sempre controlando a quantidade que eu estava comendo e media para poder comer, no mínimo, a mesma quantidade de carne que eu tinha levado. Para quê? Para não ficar no prejuízo, para comer aquilo ali e falar assim, não, não vou sair no prejuízo, não. E o prejuízo vinha quando? O prejuízo vinha depois da festa. Quando eu passava mal, aí eu tinha que tomar medicamento, sal de fruta, e chegava até a vomitar algumas vezes. E aí, esse era o prejuízo, era um dos resultados. O outro resultado era que na segunda-feira, quase nenhuma roupa que eu tinha no meu guarda-roupa me servia. Tinha uma ou duas, aquela que ficava
mas que eram mais largas, que eu guardava já para usar na segunda-feira. Por quê? Na segunda-feira eu estava inchado. E conforme eu ia engordando, as roupas iam deixando de servir. E acabava tendo que comprar outras roupas. Essa era uma outra dificuldade, um outro martírio. Comprar roupas. Só me servia o que eu não gostava. E eu era obrigado a comprar. Por quê? Era o que me servia. Eu achava umas camisas bonitas, legais, bacanas e tal, mas na hora que eu ia para experimentar, não servia. Pegava outras que eu não gostava tanto, não servia. E aquelas lá que eu não queria nem a pau, eram as únicas que serviam, eu tinha que levar. Tinha vários outros motivos de frustração na minha vida. Esses eram os principais. Mas um deles também foi que uma vez eu sentei numa cadeira de auditório, bem na frente assim, e a cadeira não aguentou o meu peso e ela, pum, simplesmente se quebrou. Passei muita vergonha nesse dia. Outra coisa eram as poltronas de ônibus e de avião. Eram sempre muito apertadas. E foi aí que eu comecei a pensar: será mesmo que eu vou ter que ficar fadado a viver essa vida de merda pelo resto dos meus dias, passando por tantas dificuldades, passando por tantas vergonhas e privações também? Então eu comecei a olhar para a minha vida e ver que o que mais me atrapalhava eram os hábitos que eu tinha. Hábitos de final de semana, hábitos de comer à noite, hábitos de não fazer exercício. Então, eu comecei a fazer algumas pesquisas na internet e vi a neurociência e a neuroplasticidade. E tinha uma chamada que elas ensinavam a mudar os seus hábitos sem sofrimento. Mas só que eu não consegui encontrar uma fórmula que eu pudesse comprar. Eu não conseguia encontrar algo que pudesse me ajudar, mas simplesmente falava que a neurociência e também a neuroplasticidade poderiam me ajudar. Eu comentei isso com a Ana, que é minha esposa, mostrei para ela alguns artigos e nós achamos muito interessante, porque naquela época nós éramos analistas comportamental e ela era formada em psicopedagogia e eu estava estudando filosofia e tinha muito a ver com o ensino-aprendizado, tinha muito a ver com coisas que a gente aprendia e a gente repetia. Então nós começamos a estudar a famosa neurociência e a neuroplasticidade. E fizemos uma junção desses estudos. Foram vários livros, foram vários artigos que nós lemos. Teve artigos que a gente teve que traduzir do inglês para o português. E fizemos a junção dessas ciências e também dessas faculdades. E chegamos à conclusão que, presta atenção, todo resultado. Deixa eu ver se eu compartilho com vocês aqui, ó, para ficar bem mais legal. Aqui está eu de novo. Mas aqui, ó, vamos lá, o próximo. Todo resultado, ele parte de um comportamento, conforme você está vendo ali. Então, se você tem um resultado, está gordo, significa que você tem um comportamento que está te levando a esse resultado. Então, o que acontece? Resultado é igual a comportamento. E comportamento é igual a pensamentos e hábitos. Resultado, comportamentos é igual a pensamentos e hábitos, tá? Então a gente já tem aqui, ó, resultados é igual comportamento e comportamento é igual pensamentos e hábito. Então, quando você troca os seus pensamentos e os seus hábitos, logo você vai ter um novo comportamento e logo você também vai ter um novo resultado, certo? Olha o resultado aí. Daqui a pouquinho a gente volta nessa foto aqui, deixa eu interromper. Então, o que eu cheguei à conclusão? Analisando, eu cheguei à conclusão que se eu mudasse os meus pensamentos e se eu mudasse também os meus hábitos, logo eu teria uma mudança no meu comportamento e uma mudança no meu resultado. E o grande problema que eu enxerguei nesse momento é que eu tentava emagrecer mudando primeiramente o meu resultado. Eu queria mudar o meu resultado. E com isso eu tentava mudar o meu comportamento. E isso era muito sofrido, porque eu lidava diretamente com os meus hábitos e os meus pensamentos. Então eu tentava mudar o meu resultado na base da força.
E eu vi que a força, ela não traz o resultado. Tem que ser ao contrário, como a gente viu lá atrás. Primeiro, eu tinha que mudar o meu pensamento e o meu hábito, porque aí isso ia gerar um novo comportamento e esse novo comportamento ia trazer um novo resultado. E a maioria das pessoas erram quando querem emagrecer, quando fazem isso. Embasado nisso que eu acabei de falar, nós criamos estratégias, ferramentas e técnicas a partir desta ciência filosófica e nós decidimos, então, tirá-las do papel e colocar em prática. Ou seja, eu e a Ana fomos cobaias um do outro. O resultado, gente, foi simplesmente incrível. Eu e a Ana começamos a emagrecer de maneira muito rápida e simples, sem muitos sacrifícios, de uma forma que eu jamais havia conseguido emagrecer. Começamos a nos empolgar e a cada dia aplicávamos mais uma nova ferramenta e essa nova ferramenta dava resultados maravilhosos também. Em um mês, eu eliminei 18 quilos e a Ana eliminou 7 quilos. Em um mês, nós dois eliminamos 25 quilos e nós entramos em estado de êxtase, perdão, em estado de êxtase. E no final, ela emagreceu 12 quilos e eu eliminei 55 quilos. Vou compartilhar para vocês aqui agora a tela de novo. Tá aqui, aqui. Eu emagreci 55 quilos e ela emagreceu no total 12 quilos. Vou voltar aqui, pronto. E nesse meio tempo, as pessoas percebiam essa diferença, essa mudança, e perguntavam: o que vocês estão fazendo para vocês emagrecerem esse tanto? E nós respondíamos simplesmente que estávamos mudando os nossos hábitos e mudando a mentalidade, a forma de pensar. E quase ninguém acreditava. As pessoas achavam que estávamos tomando remédio, ou algum tipo de chá, ou que tinha alguns segredos, tinha uma macumba aí, alguma coisa aí que nós não queríamos falar, e não tinha nada, era só mudança de pensamento. Os amigos que às vezes há muito tempo a gente não se via, quando me viam, perguntavam: Douglas, o que aconteceu? Você está doente? Você fez cirurgia? O que está acontecendo? Aí eu falava simplesmente que era a tal da mudança da mentalidade, mas mesmo assim eles continuavam a não acreditar. Uma das minhas cunhadas foi uma das primeiras que acreditou e ela foi a nossa terceira cobaia e ela eliminou 40 quilos. Vou mostrar para vocês a foto dela aqui também. Cadê? Tá aqui, ó. Aqui a Ana. E aqui. Essa foto está desatualizada, tá? Ela já está muito mais magra do que ela estava aí, tá? Mas eu não consegui pegar a foto dela para colocar aqui na nossa apresentação, certo? Então vamos lá, interrompendo aqui, voltando. Cadê? Aqui, beleza. Conforme as pessoas iam perguntando e acreditando, nós íamos ensinando e dando certo, a gente ia passando para mais outras pessoas. E isso ia dando certo cada vez mais. E às vezes a gente percebia que não dava muito certo. E aí a gente via que as pessoas que não faziam o negócio dar certo era porque elas não se comprometiam em seguir as tarefas. E quando eu digo tarefas, não são tarefas físicas ou alimentação, que é difícil, não. É simplesmente responder algumas perguntas, participar da sessão, ouvir os áudios de quase 10 minutos que o Douglas e a Ana mandam todos os dias, simplesmente por não ter paciência. Elas não tinham paciência para fazer isso e elas não conseguiam mudar e ter o resultado que a gente realmente construía com a maioria das pessoas. Gente, o negócio deu tão certo que hoje a nossa fonte de renda principal que sustenta a nossa casa é ensinar pessoas a recuperar a autoestima e o corpo dos seus sonhos através da mudança da mentalidade, através da mudança de hábitos. O que de fato você precisa saber é que os exercícios e dietas, eles auxiliam no processo de emagrecimento. É só uma base de auxílio, tá? Mas não adianta nada se você não seguir e ter um controle diante da alimentação. Você tem que conseguir ter esse controle, tá?
E só se consegue esse controle com a mudança de hábitos, e a mudança de hábitos não acontece só na repetição, como muitas pessoas pensam. Tem muita gente que acorda querendo ir para a academia sem querer ir, e levanta e vai, e repete aquilo ali. É aquilo que acontecia comigo lá atrás, que eu falei para vocês. Eu queria mudar, só que eu ia contra o hábito, e você não tem que ir contra o hábito, você tem que mudar, criar um novo hábito. Eu, por exemplo, eu não conseguia me controlar das carnes. Já a Ana, o vilão dela eram as massas. E nós éramos também viciados por um docinho depois da refeição. Eu confesso que ainda hoje nós comemos essas coisas, mas temos o controle sobre a quantidade, porque nós comíamos não para satisfazer o corpo físico, e sim o emocional, e sim porque já tínhamos programado o nosso cérebro para que ele pudesse repetir esses hábitos todas as vezes que viam aqueles alimentos. E é com essas técnicas e também com essas estratégias que desenvolvemos ao longo do tempo esse processo, e estamos ajudando muitas pessoas a realizar o sonho de ser magro e de ser magra. Para você ter uma ideia, nós precisamos trocar todo o nosso guarda-roupa. Gente, até as roupas que ficavam apertadas, elas foram ajustadas, e depois de ajustadas ficaram largas e foram também doadas, trocadas. Mas agora me fala uma coisa, e você? Me conta, quantos quilos você quer emagrecer? O que você faz e que não dá certo? E até quando você vai continuar tentando fazer as mesmas coisas que você já sabe que não dá certo e esperar resultados diferentes dela? Eu fiz isso por anos na minha vida. Não cometa essa insanidade. Você quer aprender uma forma diferente e eficaz de emagrecer? Sem ter obrigações, sem deixar de comer o que você gosta? Você quer voltar a usar aquelas roupas que estão guardadas do seu guarda-roupa na esperança de você emagrecer e usá-las um dia novamente? Então eu quero te apresentar a sessão individual da filosofia do emagrecimento, na onde eu vou entrar em uma videochamada de aproximadamente 1 hora com você. Pode ser que dure até um pouco mais, tá? De 1 hora até 1 hora e meia, aonde eu vou ouvir a tua história, vou te fazer algumas perguntas, e de acordo com essas perguntas, nós dois vamos criar junto um plano de emagrecimento de acordo com a tua realidade, tanto a tua realidade atual com relação ao seu peso, e também com a sua realidade financeira, tá? E esse plano, a base dele é a psicopedagogia, a filosofia, a neurociência e a neuroplasticidade. Então, nós estamos falando aqui de base científica, não é achismo, tá? Nesta sessão, você vai entender por que é tão difícil emagrecer da maneira tradicional, fazendo exercícios e dietas. Eu eu vou te apontar um caminho para você emagrecer e não engordar nunca mais. Se você se interessou, então presta bastante atenção no que eu vou te falar agora, porque eu tenho uma oportunidade especial para as primeiras pessoas que tomarem a decisão certa. O valor só desta sessão hoje custa R$ 179,90. Mas para as primeiras pessoas que adquirirem essa sessão, vai pagar só R$ 89,90. Isso mesmo, uma sessão individual completa da filosofia do emagrecimento por apenas R$ 89,90 para as primeiras pessoas. E não é só isso, tem mais. Você vai levar um curso com os sabotadores do emagrecimento. Então, você vai comprar a sessão individual e vai ganhar um curso, que são os sabotadores do emagrecimento. Os dois juntos dariam o valor de R$ 249. E você vai pagar só R$ 89. Acha que acabou? Não acabou. Não é só isso.
Você vai passar 2 semanas inteiras comigo e com a Ana, recebendo áudios através do WhatsApp, áudios de reprogramação, orientações e também muitas informações do porquê que é tão difícil emagrecer da maneira tradicional. Você vai conhecer os principais alimentos que são vilões da obesidade. Acha que acabou? Não, não acabou. Por quê? Primeiramente, tudo isso que eu te passei vai mudar a tua visão e os seus resultados com relação ao emagrecimento. E tem mais, eu vou te indicar, eu vou te dar vários livros relacionados ao emagrecimento que vão te ajudar a entender e mudar o seu hábito e o seu comportamento também, tá? Tem vários livros que eu vou te indicar e vou te dar também, tá? Eu não sei quanto que você está pesando hoje e nem o quanto você vai se dedicar durante esses dias. Mas a maioria das pessoas que se comprometem e seguem as nossas orientações e ouvem os áudios emagrecem de 3 a 12 quilos, seja homem ou seja mulher. E se você é mulher, eu digo as nossas orientações porque você vai receber também a minha agenda e também a agenda da Ana. E você pode escolher, se você se sentir mais à vontade, fazer esse processo com a Ana também, tá? Você vai ficar à vontade para escolher qualquer uma das 2 agendas, tá bom? E se você ainda ficou com uma pontinha de dúvida ou de insegurança, eu quero acabar com ela agora. Para quê? Para que você possa tomar a decisão certa e não sair desse vídeo. Finalize a sua compra, marque a sua sessão dentro dos 7 dias. E se você não gostar, você pode solicitar o seu dinheiro de volta pela plataforma e a nossa amizade vai continuar sendo a mesma. Sabe por quê? Porque eu quero que você saia dessa sessão com o sentimento de que valeu a pena cada centavo investido. Porque se não for assim, não é uma troca justa. E se não for bom para você, eu também não quero, porque não está sendo bom para mim, porque eu estou oferecendo para você um material que vai mudar a tua história, a tua realidade com referência à obesidade. Então aproveita essa oportunidade. Bom, agora você tem 3 opções. E a primeira é não fazer nada, exatamente nada. Não fazer nada mesmo sabendo que existe um método comprovado cientificamente através da neurociência que pode te ajudar a reprogramar o seu cérebro para que você possa emagrecer. E eu já te mostrei que isso é possível. A segunda é tentar fazer sozinho, mais uma vez, e mais uma vez, tentando fazer as mesmas coisas que já não deram certo no passado, e você tem grandes possibilidades e grandes chances de dar errado novamente, e você vai acabar se frustrando. Você sabe disso. E a terceira e a última, que é a mais sensata e inteligente das oportunidades, é aproveitar essa oportunidade imperdível que eu estou te oferecendo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu estou aqui, ó, te esperando lá no meu WhatsApp para nós marcarmos a sua sessão para você começar a emagrecer agora. Então corre lá e aproveita, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, esperando você lá no WhatsApp para você marcar a sua sessão. Um abraço.